Boa tarde a cada um e a cada uma. Sejam bem-vindas ao canal GT66 da Educação Fiscal no YouTube, para mais um encontro nosso. Hoje, nesta tarde, teremos o 28º Webinário Nacional de Educação Fiscal, onde iremos conversar um pouco sobre os desafios para o financiamento da educação básica no Brasil. E eu gostaria de fazer assim uma, uma fala inicial, preparando aí a temática para depois, né, passar para os nossos palestrantes de hoje, que hoje estamos assim bem domésticos, né, bem dentro do nosso campo, do nosso território, da nossa casa, com dois parceiros e dois companheiros, um o João Carlos, né, do Grupo de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul, né? Recentemente, nós tivemos e fomos muito acolhidos lá pela a equipe do Rio Grande do Sul, onde fizemos o nosso último encontro do Grupo Nacional da Educação Fiscal e também do GT66, onde nós tivemos a grande oportunidade de participar diretamente do primeiro Congresso Latino-Americano de Educação Fiscal. Então, o João Carlos vai falar um pouquinho sobre ele também, quando a gente passar a palavra para ele. E o nosso outro companheiro aqui, parceiro, é do Grupo de Educação Fiscal do Espírito Santo, né, que é o Arthur, e ele também, na sua fala, ele vai se apresentar é, e vai falar um pouco mais sobre a trajetória dele aqui na educação fiscal e já emenda nessa fala maravilhosa que nós vamos ter hoje sobre o financiamento da educação. Então, financiamento da educação, acredito que deveria ser assim prioritário para o grupo de educação fiscal, por como nós estamos fazendo um trabalho diretamente com as escolas, esse é o nosso foco hoje principal. Eu acredito que seja também é, uma, um grande tema para que a gente parta desse território onde a gente conhece muito bem, que é o espaço escolar, para poder entender como essa política pública, como o financiamento do Estado se revela dentro desse contexto. E aí eu traria para a gente contextualizar essa nossa temática de hoje, é, só para a gente apresentar um pouco duas organizações que pesquisam a educação no planeta como um todo, que seria a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI, ou OMP, né, que trabalha com o IGI, que é o Índice Global de Inovação. E o último índice coloca o Brasil lá na 49ª colocação, entre 132 países, né? E o que é que percebemos quando a gente se coloca nessa posição de 49ª colocação? É que os 10 primeiros, se a gente pegar os 10 primeiros países desses ecossistemas aí, a gente vai perceber que são países que investem maciçamente em educação, né? Nós não estamos lá muito atrás, mas também não estamos numa situação confortável. Então, é um olhar que nós devemos ter, pegar o índice global de inovação, porque inovação tem a ver muito e tem uma relação direta com investimento. Então, essa colocação de 49ª colocação não é uma posição muito confortável, e aí a gente deve reparar com outro olhar os investimentos na educação. Uma outra organização é a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que também tem um foco é, no aspecto das economias, né? Mas também, não só isso, a OCDE olha também os aspectos sociais e ambientais. Nós também temos que dar uma olhada nesses investimentos e qual a posição do Brasil nessa colocação. Por exemplo, no último relatório que saiu, o Brasil estava investindo em torno de 3 mil por aluno, né? À medida que a média da OCDE estava em torno de 10 mil. Então, essa posição também do Brasil não é confortável, né?
E tendo em vista que nós tivemos, é, nesses últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, podemos assim dizer, um movimento que não foi favorável a nós do ponto de vista do financiamento da educação. Nós tivemos no ano de 2019 e no ano 2000, que não tivemos aí basicamente o investimento menor do que o que a gente vinha fazendo, e em 2021 e 2022 nós estacionamos em torno de 128 bilhões, com 1,3 do PIB, né? E agora nós estamos retomando esse fôlego e retomando aí essa questão do financiamento da educação. Mas aí nós tivemos, nesse período que não foi muito favorável ao investimento da educação no Brasil, nós tivemos aí uma iniciativa, né, do Congresso Nacional, onde o Congresso promulgou uma emenda constitucional, onde tira definitivamente a permanência do Fundeb, e a gente amplia também aí é, os investimentos de 10% para 23%, fazendo também uma alteração nessa forma de redistribuição desses recursos entre os entes federados. Então, feito essa contextualização, eu, eu vou eu vou passar aqui a palavra para o Arthur, para que o Arthur já se apresente e já dê continuidade à fala dele, que terá aí de 20 a 25 minutos para fazer a sua exposição. Na sequência, o João Carlos entra e também terá os mesmos 20 a 25 minutos. E nós teremos aí em torno de 30 minutos de interações, é, e mais 10 para as considerações finais. E eu já agradeço, né, ao Arthur, eu já agradeço ao João Carlos, e sem muitas delongas, eu passo aí para o Arthur já se apresentar aí e dar continuidade à fala dele. Por gentileza, Arthur. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu vou tentar colocar minha apresentação aí. Vamos ver se vai. Ela não está entrando. Eu acho que precisa de autorização. Ah, não, agora sim, agora sim. Ok? Está sendo possível Já visualizar, está Cícero? já tá projetado, viu? Fica à Perfeito. vontade, viu? Já está Então, projetado. colegas, eu sou Arthur, trabalho aqui no Grupo de Educação Fiscal do Espírito Santo há 10 anos, sou professor da Rede Pública do Espírito Santo há 37 anos e da capital aqui, Vitória, também há 33 anos. E me arrisquei a estudar financiamento da educação pública no Brasil, que é uma temática, como já falou o Cícero, bem complexa e necessária, né, João? Enfim, e eu já destaco dizendo que a ideia é falar sobre os desafios do financiamento da educação pública do Brasil, da educação básica e pública. Essa é a nossa temática, nós não vamos estar aqui arriscando falar sobre educação de nível superior, nem de financiamento da educação privada. Então, nós estamos focando numa discussão de uma política pública que é educação e, no caso, educação básica. Eu estou tentando passar aqui e, por alguma razão, não estou conseguindo. Vamos lá. Então, nós vamos estar falando do Fundeb. Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A primeira consideração que nós temos que ter
para falar do Fundeb que alguns pressupostos permanecem do ponto de vista do financiamento. Que pressupostos são esses? O primeiro deles é que o que está na Constituição, no artigo 212, de que a União não pode aplicar menos que 18%, e estados e municípios não podem aplicar menos que 25% daquilo que são receitas resultantes de impostos. Observem aí que isso permanece como um pressuposto. Um outro pressuposto, se nós formos na LDB, na parte de recursos financeiros, lá no artigo 70 e o artigo 71, eles vão estar afirmando em que nós podemos aplicar os recursos da educação para manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso está no artigo 70. No artigo 71, está lá explicando o que não é permitido aplicar em educação desses recursos que estados, municípios e União têm obrigatoriedade. Esse é um outro princípio. O outro princípio que a gente tem que entender é que está previsto, né, uma aplicação, né, conforme o nosso Plano Nacional de Educação, de 10% do produto interno bruto. Então, as regras também do Plano Nacional de Educação, elas estão como referência. Então, eu falei aqui de três questões que, independente do Fundeb, elas permanecem e prevalecem. A Constituição com a aplicação mínima, a LDB com o que podemos e não podemos usar com esses recursos ou utilizar os recursos, e a Meta 20 do Plano Nacional em curso, que indicava a necessidade de aplicação na educação de pelo menos 10% do produto interno bruto, do PIB. Bom, agora vamos também entender um pouco a referência histórica do Fundeb. Na verdade, fundos da educação é uma discussão que existe desde 1932, no Manifesto dos Pioneiros da Educação, com Anísio Teixeira, que lá já falava da importância e da tendência e necessidade de termos uns fundos. Faço aqui um destaque que é comum, né, as pessoas que tratam a questão econômica e de gestão do Estado discordarem de vinculações e do fundo, alegando a necessidade do gestor ter flexibilidade para a utilização do recurso. Nós que estudamos o financiamento da educação básica pública no Brasil discordamos disso. A vinculação é necessária, o fundo é muito importante para gerir esses recursos. Então, nós somos contrários a essa ideia de não vinculação de recursos, porque mesmo com a vinculação, alguns gestores na esfera municipal, estadual e mesmo federal, às vezes não aplicam esse recurso mínimo. Mas, voltando então a essa linha histórica, nós tivemos o debate da necessidade de um fundo desde 1932, criamos um fundo em 98, que foi um fundo específico e temporário para o ensino fundamental, que foi muito importante à época, apesar de nós já defendermos naquela época a importância de um fundo nacional da educação básica. Esse fundo durou 10 anos. Em 2007, criamos o Fundeb, mas também temporário. O Fundeb tinha uma temporalidade até 2020, e agora nós aprovamos um novo Fundeb com algumas novas regras de caráter permanente. Então, a legislação do Fundeb agora, né, a manutenção do Fundeb não está mais no ato das disposições transitórias constitucionais, está no corpo da Constituição. E aí a gente quer destacar que a criação do Fundeb em 2020 se dá pela emenda constitucional 108, e com uma observação muito importante, além do fundo ser um fundo de caráter permanente. Qual é a consideração? Que também essa emenda 108, ela cria
uma mudança na regra de distribuição do ICMS nos estados, ou seja, cria uma regra na distribuição do IPM de que, obrigatoriamente, você tinha que incluir como um indicador, a partir de uma avaliação de resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerando a situação socioeconômica dos educandos, de no mínimo 10% desse índice relacionado à educação para a distribuição do ICMS. Mas quero aqui fazer uma consideração. Entendemos que essas duas questões foram colocadas na emenda 108, mas uma questão é a legislação que regulamenta e trata do Fundeb. A outra é a legislação que regulamenta e trata a divisão do ICMS, conhecido por nós como IPM. São duas legislações diferentes. O Fundeb é um fundo específico para a educação básica, que foi regulamentado a partir dessa emenda 108 como um fundo permanente, e o IPM é uma regra para os estados de distribuição do ICMS, que são recursos para a gestão do orçamento municipal, incluindo, obviamente, aí o orçamento para a educação no tocante a 25% desses recursos. É importante destacar que a mesma emenda tratou de dois institutos, o Fundeb e o IPM. Bom, qual uma outra consideração? Essa legislação ela vem reforçar uma discussão sobre igualdade de distribuição de recursos do ponto de vista do que é a característica do Fundeb. Ele iguala um valor de recursos em nível nacional para alunos e alunas matriculados na educação básica. E o IPM, além de trabalhar a aprendizagem, vai trabalhar equidade do ponto de vista da questão socioeconômica de cada educando. Então, ao mesmo tempo que o valor do Fundeb é um valor que trabalha uma igualdade de recursos nacionalmente, a regra do IPM vai trabalhar a importância da questão da aprendizagem e da equidade, atendendo aí às necessidades em cada região, em cada escola, em cada bairro, em cada município, mas são assuntos, insisto, distintos, porém que reforçam a importância de entendermos o financiamento da educação, a relação disso com os impostos, né? Como é que se compartilha entre Estado e município os impostos como o ICM, e mesmo como que isso é tratado no campo da divisão. Uma outra consideração, e essa é fundamental entendermos, porque ela está relacionada a pensar uma educação básica pública de qualidade socialmente referenciada, é que a emenda 108 vai tratar de uma questão que ainda não está, de certa forma, regulamentado, que é o custo aluno-qualidade, conhecido por alguns como CAQ, CAQI, que é custo aluno qualidade inicial, que era a nossa ideia para iniciar essa discussão de qualidade socialmente referenciada da educação no Brasil, e o CAC, propriamente dito, é quando chegássemos a um padrão bom, né, de investimento de recursos públicos na educação, que é o custo aluno qualidade. Vamos retomar isso posteriormente. Bom, então, eu já tratei e falei aqui com vocês que, de certa forma, a importância dessa emenda 108 é que ela reafirma o Fundeb de forma permanente e, vamos entender, é um fundo, é uma legislação nacional, mas que trabalha fundos estaduais. E de que forma que trabalha fundos estaduais? A partir de composição de transferências de impostos da União, mais uma vez, essa cesta de impostos vai mostrar para nós da educação e para o nosso trabalho no Programa Nacional de Educação Fiscal, o como é importante. Depois teremos aí a reforma tributária, pode ser que altere um pouco as regras de cada imposto desse, também junção de alguns, mas entender que essa cesta de impostos são impostos no campo estadual, de transferências da União para estados, como é o caso do FPM,
ou do FPE, desculpa, ou de transferências da União para o município, como é o caso do FPM, do ICMS, que é compartilhado entre Estado e município. Não entra nessas cestas impostos municipais. Mas entendam que não entrar na cesta do Fundeb não significa que o gestor municipal não tenha que aplicar dos seus impostos municipais 25% da educação. Então, o Fundeb ele é uma cesta de impostos de estados e municípios. Muito bem. Qual é a mudança nessa regra do novo Fundeb? Antes você tinha uma exigência da União complementar 10%. Agora, de forma escalonada, nós vamos ter de 21 até 26 uma elevação de impostos para a União entrar nessa cesta com 10% do valor total do Fundeb, que é o VAF, Valor Aluno Ano Fundeb. Não confundam com o VAF do IPM, Valor Adicionado Fiscal. O VAT, que é Valor Aluno Ano Total, 10,5%. E o VAR, que é o Valor Aluno Ano Resultado. Eu vou detalhar um pouco mais o que são essas três configurações na composição do Fundeb. O VAF. O VAF não mudou. É uma complementação que a União dá ao total desse fundo de 10%. Mas é de 10% para quem? Para aqueles municípios que não atingirem o mínimo do valor anual definido em regra de um colegiado nacional. Mais à frente a gente vai explicar. Então, a referência do VAF é 10% do montante do Fundeb é composto pela União somente para aqueles estados que não atingem o valor mínimo anual definido em regra federal, um colegiado. Bom, o VAT. O VAT também é uma complementação da União, valor aluno ano total, que verifica se no conjunto dos recursos da educação, aí nós estamos falando, além do Fundeb, nós estamos falando dos 20% do Fundeb, mais 5% que não entrou desses impostos nessa cesta, e os 25% da educação. Ou seja, o valor total dos 25% da educação. Tem uma regra nacional que define qual seria esse mínimo. Aqueles estados ou municípios que não estão atendendo esse mínimo, a União também complementa. Então, o VAF vai para aqueles que não atingem esse valor mínimo anual Fundeb. E o VAT é para aqueles que não atingem esse valor mínimo anual total. Mais à frente vocês terão essa explicação de forma melhor. Seguindo, nós temos o VAR. O VAR é um valor aluno ano resultado que, de certa forma, tem alguns pré-requisitos, alguns indicadores que já verifica que se existem políticas de avaliação ou de estímulo à aprendizagem, à gestão, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação Básica. Então, já são alguns indicadores verificados pelo próprio INEP para isso. Então, entendam, o VAF é um quantitativo a partir da divisão do valor Fundeb na sua própria cesta. O VAT é um valor também dividido matematicamente pelo valor de gastos total com a educação. E o VAR já é um valor que verifica a questão de aprendizagem e outros indicadores definidos em lei. Bom, uma outra questão que tem que estar claro para nós. Desse volume do Fundeb, 70% tem que ser aplicado com os profissionais da educação. Então, o valor Fundeb ele tem esta regra. Nós vamos ter agora os 23%? Não. Antes era 10%, esse volume de complementação da União.
Hoje nós estamos em 2023, com o mínimo 17, ano que vem chegaremos a 19, em 25 a 21 e em 26 a 23% como apoio da União. Então, observem que o Fundeb ele só terá na sua plenitude de recursos de impostos a partir do ano 2026. Bom, e de que forma que nós vamos atingir? Nós já temos 10% do Fundeb, do VAF. O VAT hoje está em 6,25. Ele vai chegar até 26, o valor aluno ano total, em 10,5% como complementação da União. E o VAR? O VAR hoje está em 0,75 de complemento da União. Ele vai chegar a partir de 2027 em 2,5%. Bom, e o VAR? Aquilo que eu comentei, o VAR ainda trabalha, se nós olharmos lá a legislação do Fundeb no seu artigo 14, algumas condicionalidades, algumas metodologias, e atendendo àquele mesmo princípio do IPM, que é a equidade nesse processo de melhoria na qualidade da aprendizagem. Muito bem, eu falei dessas referências e agora eu vou tentar falar para vocês quantificando em valores hoje. Isso é muito importante. O Cícero abriu falando um pouco dessas relações de valores atribuídos aos países membros da OCDE, e se nós compararmos esses valores hoje que o Brasil atribui, eles estão bem abaixo dos valores da OCDE. Hoje, o valor ano Fundeb mínimo é 5.212 ano. E o valor aluno ano total, quando a gente junta os 25% de impostos da educação, dá 8.178. O que significa isso? A União entra com 10% aqueles estados que não atingem 5.212. E a União colabora também vai ser, né, a partir de 27, com 10,5%, aqueles estados e municípios que não atingem o valor total de recursos da educação por aluno ano, que seria 8.178. Como está isso nacionalmente? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa tela, mas nós temos 16 estados que a União não contribui. Por quê? Porque todos esses estados estão acima do valor Fundeb ano, que é o valor de 5.212. Então, nós temos que Roraima, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Norte não tem hoje a contribuição da União no valor aluno ano Fundeb. Quais são os estados que têm? A regra, desde o Fundeb, lembra que eu falei de igualdade de recursos nacionalmente, divisão de volume de impostos arrecadados nesse país? Então, a ideia do Fundeb é ter uma igualdade de gastos, né? Os estados do norte, Pará e Amazonas, precisam de contribuição. O Pará sempre, desde o Fundeb. Por quê? Porque o volume de recursos do Pará não atende à demanda de matrícula lá. O Amazonas começou agora. No Nordeste, tirando o Rio Grande do Norte, tirando Sergipe, que tem um reforço financeiro em função da produção de petróleo, os outros 7 estados, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Ceará e Bahia e Maranhão, sempre entraram na divisão de recurso. E agora também, mais recentemente, nós temos 2 estados, um do Sudeste, que é o Rio de Janeiro, vocês sabem da crise financeira que o Rio de Janeiro passa nos últimos anos, e o DF também agora não está conseguindo bancar o valor aluno ano Fundeb. Então, são esses estados, mais o Distrito Federal, que tem um volume abaixo de 5.212, que a União complementa. E aí nós temos uma complementação da União de 22 bilhões ano. Né? Tem os valores ali, depois vocês podem olhar com mais atenção. E por que eu estou falando isso? Para a gente entender que a União precisa de investir mais. Hoje, o total de recursos do Fundeb, ele dá 247 bi.
Estados e municípios contribuem com 225 bi. A União com 22 bi. 22 bi Fundeb, 14 bi VAT e 1,5 bi VAR. Observe, então, que a União ainda não chegou aos 20% de contribuição. E aí eu chamo atenção para duas coisas. Primeiro, a União precisa aplicar mais recursos na educação básica pública brasileira. Segundo, a ideia de municipalização, do meu ponto de vista, da educação infantil e do ensino fundamental, vai exigir dos municípios quase 14 anos de investimento na educação e os estados vão ficar só com 3 anos. Nós temos que pensar do ponto de vista de uma reforma tributária, do ponto de vista de investimento necessário para a educação pública, se os nossos mais de 5 mil municípios têm condições de gestão pública sobre 14 anos de ensino nesse país e deixando para os estados somente 3. Porque não basta ter recursos, você tem que ter uma gestão que dê conta dessa política. E aí, nós falamos, então, de impostos, nós falamos de fundo, nós falamos da importância da vinculação, e quando a gente faz essa relação de impostos, imediatamente a gente fala da importância do acompanhamento e do controle social dessas políticas públicas. Então, nós temos um Conselho Nacional que acompanha essa parcela que a União aplica, nos estados nós temos um Conselho Estadual, e em cada município nós temos um Conselho Municipal que acompanha esses recursos. Quem compõe esses recursos? Esses conselhos, me desculpem. Esses conselhos são compostos por representantes governamentais e da sociedade civil, funcionários, professores, alunos maiores ou emancipados, enfim, na tela aí vocês vão observar que é um leque de representação no controle social da aplicação desses recursos que é fundamental. E eu termino colocando dois desafios, duas coisas que eu falo que a gente tem que pôr a mão na massa e pensar. O Programa Nacional de Educação, os grupos nacional e o grupo estadual têm que aprofundar essa discussão sobre o Fundeb e o financiamento, tem que aprofundar essa discussão da relação do índice de qualidade da educação previsto no IPM e também aprofundar o que é o custo aluno-qualidade. E aí vem o meu segundo desafio, ou seja, nós temos que conseguir chegar na comunidade escolar, nos pais, alunos e professores e falar da importância da arrecadação de impostos, né? A importância dessa arrecadação, a importância da função social, da relação dos tributos, que é a apresentação de política pública e de qual política pública que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma educação básica, pública, de qualidade, socialmente referenciada. E aí eu encerro falando do segundo grande desafio. Nós, do Grupo Nacional, dos grupos estaduais, temos que acompanhar a retomada das conferências nacionais de educação. Vamos ter uma nova conferência nacional agora em 24. Essa conferência constrói as bases do novo Plano Nacional de Educação de 2024 a 2023. O debate dessa Conferência Nacional de Educação e do Plano Nacional de Educação, do ponto de vista da política educacional, também poderá trazer alterações na Base Nacional Comum Curricular, e aí toda a discussão de currículo, toda a discussão de temas contemporâneos transversais, e hoje a educação fiscal ela está no eixo de economia, né, com a educação financeira, na Base Nacional Comum Curricular, mas essas coisas podem ser alteradas, e nós precisamos estar atentos à discussão nacional dos financiamentos da educação e dos impostos e a discussão da política que nós queremos, da qualidade social que nós queremos para a educação, do que é verdadeiramente um custo-aluno, qualidade socialmente referenciada, porque é isso que vai nos aproximar da comunidade escolar, professores, pais, alunos, alunas, debatendo a importância dos impostos, a importância de entender essa arrecadação, a importância da função social dos impostos, o que é um orçamento público, o que é um controle social na gestão dessa política pública. Fico por aqui nessas minhas considerações.
Muito obrigado, Arthur. Gratidão mesmo por contribuir com o seu conhecimento sobre a temática do financiamento da educação. E já de imediato a gente passa para o João Carlos, para ele fazer a sua autoapresentação e já dá sequência aí no desenvolvimento do tema dele de hoje. À vontade, João Carlos. Boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação estar aqui. Seguindo na sequência, eu sou auditor fiscal do Estado do Rio Grande, da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, coordenador do Grupo Estadual de Educação Fiscal, o GFRS. Tá? Eu vou seguir então na apresentação aqui do Arthur. Vamos compartilhar a tela. Está aparecendo? Tá. Tá. Ok, Se, muito se, bem. vai- se puder. Aí, agora ficou melhor, viu, João? Ah, tá, beleza. Agora ficou Ótimo. ótimo. Tá, É. ok. Ok, então o Arthur ele fez um apanhado mais histórico, mais, digamos, completo, mais abrangente, e eu vou focar um pouco mais na parte do IPM, né? Então, seguindo aqui, né? O que temos, né, dentro do Fundeb num contexto de cidadania fiscal? Então, quais são as principais novidades que nós tivemos, né, as mudanças nos repasses de recursos aos municípios e a educação fiscal no currículo, né, na Base Nacional Comum Curricular. Eu vou abordar esses dois aspectos. O que vamos falar? A emenda constitucional 108, né, a disputa por verbas, o Arthur já comentou, né, a educação é uma política pública, né, então toda política pública ela tem disputas, digamos, principalmente pelas verbas, desde lá 1930, né? A emenda constitucional, o histórico Arthur colocou, né, a criação, a constitucionalização, né, das verbas do Fundeb para a educação básica, né? A questão da introdução de indicadores de aprendizagem, resultado, né, de equidade, a questão do nível socioeconômico dos alunos, das escolas, dos recursos, né? Vou falar depois sobre o índice de educação no Rio Grande do Sul, no caso, um caso prático, né? Aqui estou falando da parcela do Fundeb, né, que faz parte do ICMS, da partilha do ICMS, depois da reforma do IBS, que vai para os municípios, ou seja, né, um índice de educação que vai influir no rateio da quantidade de imposto estadual que vai para os municípios, principalmente ICMS, mas naquela tela do Arthur ele já colocou, né? São os impostos estaduais, entre o IPVA e ITCD também, tá? Vou falar um pouco sobre educação fiscal, né, no currículo e finalizar com o projeto Sapiência Enrolado, que é um projeto feito com recurso do Profisco no Rio Grande do Sul, que busca ajudar, via educação fiscal, ajudar os municípios na alfabetização e na melhora do índice de educação. Ok. Bom, então a emenda constitucional 108, ela reduziu o valor adicionado fiscal de 75 para 65 e colocou na abrangência da lei estadual dizer até 35% dos recursos estaduais que vão para o município, do ICMS que vai para os municípios, né, como eles serão distribuídos entre os municípios. E a emenda diz que no mínimo 10% desse total seja conforme resultados de aprendizagem e equidade. Como é que a gente compatibiliza aprendizagem e equidade? Aqui é prova, né? Considerando o nível socioeconômico dos educandos. Por que o nível socioeconômico dos educandos é importante? Tá? Porque a condição econômica do aluno em casa, na família, vai influir no resultado da aprendizagem no colégio. Se a família tem condições econômicas de ter computador, ter internet,
eventualmente poder pagar reforço de aprendizagem, né? Esse nível socioeconômico vai fazer com que o resultado de aprendizagem nesse município seja maior do que no município onde esse nível socioeconômico não existe. Então, como é que nós vamos ter uma diferença de equidade aqui, tá? Como é que trabalhamos isso? Então, o Fundeb é muito dinheiro, é importante para os municípios. O Arthur explicou muito sobre os 20%, eu vou falar do repasse do ICMS, IPM 10%, tá? Como é que nós incluímos a aprendizagem, o resultado da aprendizagem, prova, a equidade, como é que nós incluímos a equidade nesse repasse, tá? O debate da equidade no Rio Grande do Sul e tanto nacionalmente, pelo que a gente tem visto, ele está praticamente inexistente. Se foca muito no resultado da melhoria da aprendizagem, ou seja, a nota de prova, tá? Qual é o problema que a gente tem que cuidar, né? Não cair num círculo virtuoso de investimento. O que significa um círculo virtuoso de investimento, né? Significa dizer, eu dou mais dinheiro para quem tem nota melhor, resultado melhor de aprendizagem, né? E tiro o dinheiro de quem tem nota baixa. Qual é o motivo? Que os que têm nota baixa se sintam estimulados a terem nota mais alta, tá? E se a nota mais baixa provém de problemas socioeconômicos, né? O que pode acontecer? Eu tiro o dinheiro dos que precisam, né? E dou dinheiro para quem já tem recursos. Eu aumento o investimento de quem já está bem e gera uma exclusão dos mais pobres pela perda de recursos. Esse é um cuidado que tem que ter, né? E também a gente tem que estar ciente, né, que pode ocorrer captura da política pública, né? Através de que forma? Através da expansão do setor privado, né? Empresas de educação, né? Como? Né? Por quê? Porque essa legislação ela traz exigências para a educação, mas ela não muda no aporte de recursos. Esses recursos do ICMS, eles não são mudados. Mas a gente introduz, né, critérios de aprendizagem. Qual é o desafio? Chamar a atenção para essa questão, né, chamar o debate. Como o Arthur colocou a questão aqui, né, eu quero chamar justamente esse círculo virtuoso de investimento e a exclusão dos mais pobres na prática. Eu estou usando a mesma imagem do Arthur, quer dizer, parecida, que normalmente se pressupõe que todos saem com igualdade de oportunidades. Mas como as condições socioeconômicas não são iguais nos municípios, né, ou nas escolas, dentro do mesmo município, inclusive, né, as oportunidades não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, se aqui tem uma condição socioeconômica precária e aqui tem uma condição socioeconômica boa, o que deveria, os indicadores deveriam fazer? Estimular a equidade para que quem tem uma condição econômica boa, né, receba menos recursos e quem tem uma equidade baixa receba mais recursos, que é a figura do meio. Mas o círculo virtuoso pode fazer com que esse aqui tire nota boa, então a gente dá mais recursos para ele e tira desse aqui porque tirou nota baixa. Então aqui, essa imagem explica bem o que é o círculo virtuoso no investimento, onde, em vez de eu corrigir, né, ou ter uma eficácia, né, eu posso ter um efeito contrário. Tá? Esse é o cuidado. Isso aqui se aplica também, né, nos impostos. Né? Atual sistema tributário, quanto mais pobre, mais imposto paga. Né? Então, a captura da política pública, né, a expansão no setor privado, o que é a captura? A captura são interesses externos afetam o Estado, os agentes públicos, os agentes da educação. Não é que esteja acontecendo, mas a gente tem que ter a consciência de que isso existe, né, para evitar que a gente caia nessa armadilha ou nesse efeito negativo. A gente tem que evitar esse efeito, ok? Por exemplo, a Undime, ela tem sido uma das definidoras ou parceiras, ou foi aqui no Rio Grande do Sul, quem avalizou, né, o critério atual de sistemática. E a Undime, ela, por exemplo, tem parceria com o Instituto Unibanco. E o próprio governo do estado
firmou uma parceria com o Instituto Unibanco. Unibanco Itaú, banco, sistema financeiro, nós já falamos, né, no Congresso Latino-Americano sobre essa questão. Tá? Como é que foi criada uma comissão, por exemplo, né? Foi criada uma comissão, portaria, que avalia e determina essa interação, a aplicação das provas, tanto nos estados, no Rio Grande do Sul, né, o SAERS, como o SAEB nacional, procurando compatibilizar essas políticas. Quem é que são os integrantes? 5 do INEP, 5 do CONSED, que são os secretários de Fazenda dos estados, 5 da Undime e um representante, né, das capitais. Tá? Então vejam como eles têm, né, um assento na definição dessas políticas, que são políticas públicas. E a interação aqui, né, o Unibanco lança ciclo de webinários, Educação para a Juventude, está no site da Undime, né, o governo do estado firmou, né, essa cooperação técnica, né, recentemente. O que é importante? O componente equidade, vou falar no Rio Grande do Sul, vou mostrar, né? E o que pode eventualmente ocorrer? Uma guerra fiscal ou educacional, a disputa por matrículas. Em vez de uma cooperação, ocorre uma competição. E, implicitamente, né, a transferência da responsabilidade da educação fundamental para os municípios. As escolas estaduais, né, acabam sendo, digamos, os municípios têm que buscar alunos da rede estadual, há uma transferência dos colégios estaduais sem aporte de recursos, sem a mudança dos recursos alocados. Então, o caso do Rio Grande do Sul, não vou entrar em maiores detalhes, a lei aprovada em 2021, né, era 75, 65, e aqui, né, entra, né, a educação a partir do ano que vem, 10%, o índice atual que está sendo publicado é 10%. Aqui no Rio Grande do Sul, a lei estabeleceu que vai progressivamente até 17%. Tira a população, que vai a 0, e aumenta aqui, né, no índice, no indicador pré, que vem, né, dos resultados da educação. Vou explicar como funciona. Primeiro se calcula o índice da educação, provas, tá? São provas. Provas do segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental, tá? E aqui calcula esse índice. Depois desse índice vem, né, a participação, que seria o IPM. O que é importante aqui? O porte populacional. Tá? A questão aqui, a população vai definir muito e vou mostrar como isso funciona. Também tem, né, a taxa de abandono, né, aqui a taxa de aprovação, outros detalhes, não temos tempo para ver. Tá? E aqui, alunos em situação de vulnerabilidade. Aqui nós teríamos a equidade. Quanto isso representa no total? Essa é a grande questão. Quanto representa o resultado da prova? E o que nós temos de equidade, digamos, em termos de vulnerabilidade. Tá? No Rio Grande do Sul, então, o IMERS tem prova segundo, quinto, nono ano, né? Aqui tem o índice de aprovação. Português e matemática, quem é da área da educação, né, pode falar de pedagogia, até que ponto isso direciona para essas matérias e exclui ou diminui, né, outras matérias, aí entra o currículo. O peso, né, dos anos iniciais, dentro do enfoque de que tem que ter a base, senão tem dificuldades depois para continuar, vejam, 75%, né, segundo e quinto ano. Tá? Vamos adiante, então, aqui. O IPM, né, entra o porte. Tá? O porte é basicamente a população do município, entra o número de matrículas na rede municipal no quinto ano, tá? Ou seja, o município, se buscar alunos do quinto ano da rede estadual, aumenta aqui, ele recebe alguma coisa a mais no recurso que já é dos municípios. O Estado não está gastando nada, não está aportando a mais. E o número de alunos, né, em situação vulnerável. Como é que funciona? Né, o IMERS, o porte é 85% da população, 10% são as matrículas e 5% é os alunos, né, em situação vulnerável. Então vejam que se nós considerarmos isso como equidade, né, nesse porte, ela representa 5%, número de matrículas 10%, e
né, o peso importante que tem a educação. Isso vai fazer, se alguém quiser acompanhar, eu vou mostrar agora um exemplo prático de um município, se quiser, que alguém quiser achar, né, para no futuro, digita Índice de Educação Municípios do Rio Grande do Sul, só isso já é o suficiente, aqui a Secretaria do Planejamento que busca, que calcula. Aqui está o site, a página, né? Rodeio Bonito, por exemplo, né? Rodeio Bonito. No índice de educação, aqui está, né, o primeiro ano, o segundo ano, quinto ano, nono ano, índice de aprovação, 67. O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios, 497. Então, 67 de 500, para a gente facilitar. No índice, na nota das provas. Na população, tem 6.600. Rodeio Bonito está na posição 210. No rateio ficou em 182. Ou seja, a população, quanto mais população, né, maior é o índice. Quanto menos população, né, mais vai diminuindo. Tirou nota boa aqui, mas como a população é baixa, caiu para 182, de 67 para 182. Se esse município, por exemplo, tivesse 2.000 habitantes, ele ficaria provavelmente na posição 400. Né, embora tenha 67 aqui. Só para entender como é que funciona, né, a sistemática. Tá? Então, aqui, vulnerabilidade, por exemplo, 73. Tá? Aqui mostra o resultado das notas no segundo ano, né? Português e matemática. Vejam que aqui o verde é avançado, aqui foram bem, aqui já caiu, e aqui na matemática, nono ano caiu muito, e já em português melhorou. Tá? Então, cada município pode ver esses resultados, isso tudo está publicado. Uma transparência é importante, por quê? Para que quem é da educação possa fazer a avaliação, tem dados sobre notas, né? E direcionar a política pública. Bom, então agora vamos focar um pouco na BNCC, tá? A educação fiscal. Como nós somos um grupo de educação fiscal, o Fundeb, dentro de um contexto de cidadania fiscal, a educação fiscal está dentro da BNCC, no caderno de economia, entre os demais temas, né, transversais. Qual é a diferença de educação fiscal e educação financeira? Destacar que a educação fiscal ela tem interesses coletivos, é orçamento público, né? E a educação financeira tem interesses individuais, né? A diferença principal. Quem é que são os grandes interessados? Educação fiscal, fazenda, educação financeira, bancos. Principalmente, né, os planos de aposentadoria. Tá? Outro aspecto importante? A educação fiscal fala de bens públicos, tá? Educação financeira de bens privados. A gente tem que ter esse mapa mental, saber como funciona, o porquê das coisas. Entendendo o porquê das coisas nos facilita depois analisar a política pública da educação, qual é o efeito, por que tem atores externos interessados na política de educação. Porque através da política de educação, eles veem esse, né, setor, sem dúvida que a aposentadoria é importante, tanto faz se ela é pública ou privada, uma sociedade precisa cuidar de seus idosos, né? Mas esses atores aqui, principalmente os bancos, né, mercado financeiro, para vender aposentadorias, né, via educação é uma das formas. Então a gente entende o porquê das coisas, para depois a gente decidir se é bom ou não, o que é melhor, né, em cada questão. Então, falando do Fundeb no contexto de cidadania fiscal, né, a função social dos tributos é super importante, né, os tributos eles existem para viabilizar o convívio social, né, o bem comum, as coisas de uso comum, é como uma mensalidade de um clube. Se eu quero um clube com lugar para fazer um almoço, né, eu tenho uma mensalidade. Se é almoço e piscina, mensalidade aumenta. Então não existe milagre. Funciona para o clube município, para o clube estado. Então, se eu quero uma educação, né, que todos estejam alfabetizados, alguém tem que pagar a conta. Né? Não tem. Se não pagar a mensalidade, não tem como todos estarem alfabetizados. Tá? É o pacto social, os tributos são o pacto social, que viabilizam a convivência. E quando fala em educação fiscal, eu gosto de colocar sempre essa balança. Tá? Que a educação fiscal é a do orçamento fiscal. Os gastos, as receitas, né, os deveres, os impostos,
os direitos, direito à educação, são gastos. É assim que funciona, né, a sistemática. Então, por que que é tão importante, né? Por quê? Porque os tributos, né, viabilizam o convívio social. Os tributos da educação viabilizam que a sociedade não tenha analfabetos. Super importante. Convívio social harmônico. Se tiver analfabetos, é mais difícil, né? A harmonia cai e a gente precisa ter o controle. Para ter o controle, né, eu preciso conhecer. Precisa ter a educação, né? E para conhecer precisa ter acesso, precisa ter a transparência. Tá? Então, o resultado, né, publicado é muito importante. A questão dos bens públicos e bens privados, essa linha não é fixa, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, por exemplo, educação pública ou educação privada? No Brasil, a educação pública superior, né, a linha está aqui assim, é 20%, 80% é privado. Já a educação fundamental, a linha está do lado de cá. 80% é público e 20% é privado. Então, qualquer empresário da educação que lucra com a educação, para ele lucrar mais com a educação fundamental, ele precisa que o Estado diminua, porque a quantidade de alunos é fixa. Tá? É assim que funciona. Então, a quantidade de bens públicos, ela já define o modelo e tamanho do Estado. Que nem na Alemanha, ensino superior 100% público, no Brasil 20% público. Já sabemos, né, qual é o modelo de Estado que tem na Alemanha, que tem no Brasil. Os bens privados definem o mercado, né, e os bens públicos o Estado. Tá? Então, quando fala, o mercado está nervoso, o mercado são os donos dos bens privados e os grandes, né, possuidores de fortuna, bens, etc. Tá? Os cadernos, né? No caderno de economia da BNCC, é importante a gente ter presente, né? É fundamental que o cidadão saiba que os tributos diminuem a desigualdade, ó, a equidade, né? Miséria, então, é um componente, a educação fiscal, ela é um componente de redução da desigualdade, da equidade. Ela seria um fator de equidade e a inclusão da educação fiscal, né, nos critérios da repartição do Fundeb, dos recursos que vão para os municípios. A educação fiscal fortalece a democracia, é um valor tão importante para nós. Tudo isso está na Constituição, né, tanto os deveres como os direitos, tá? Não é nenhuma novidade. Tá? E finalizando, então, chegando ao final, né, estou com 22 minutos de fala. No Rio Grande do Sul, a gente fez um projeto com recurso do Profisco, né, buscando ajudar os municípios a ter melhores indicadores nos resultados de aprendizagem, nas provas, com esse projeto de educação fiscal musicado, tem uma música e um livro, tá? Que é o livro Sapiência Enrolado, né? Feito pelo Munari, ele está disponível no YouTube. O livro não, o clipe musical está disponível. Então é uma iniciativa para começar a mudar o quadro, digamos, de resultados deficientes na educação no Brasil. Como o Cícero comentou, o Brasil investe em torno de 3 mil, né? O CDE 10 mil. Esse é um aspecto que a gente, em curso de educação fiscal, a gente fala, que é justamente, né, quanto de arrecadação por habitante tem no Brasil e quanto tem no CDE. Então, o PIB per capita do Brasil se equipara a, por exemplo, a quantidade de arrecadação que tem no Reino Unido. Ou seja, se a gente arrecadasse todo o PIB, né, nós ainda estaríamos um pouco abaixo do que o Reino Unido arrecada, que é 4 vezes superior. A outra questão é como é que eu faço para aumentar o PIB, mas isso é tema para um próximo webinário. Então, finalizando, né, o Fundeb no contexto de cidadania fiscal, né, eu gosto dessa frase aqui, se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Então, educação, né, não é gasto, é investimento, e por isso que o Fundeb, essa disputa da política pública pela aplicação dos recursos na educação é tão importante. Muito obrigado, 24 minutos e meio, fiquei dentro do meu tempo. Passo a palavra para o Cícero. Perfeito, João.
24 minutos e meio, bem preciso, bem objetivo, né? E a gente agradece, né, o compartilhar aí do seu conhecimento conosco. E aí eu já começo comentando pelo final da sua fala, por essa frase. Você acha que a educação é cara, né? Reduzindo aí, né? Experimenta a ignorância, né? E eu diria, viu, João, que se a gente tiver o investimento da forma correta, da forma eficiente na educação, a gente tem um ganho, né, enorme nas outras políticas públicas, porque um sujeito mais bem educado, ele tem automaticamente, né? A gente vai ter uma redução é, nos imp- nas outras políticas que o Brasil é tão impactado. Por exemplo, a política de trânsito é uma política que, quando a gente joga os índices do Brasil no contexto mundial, a gente fica assustado, né, da violência nossa no trânsito. Então, se um sujeito bem educado, a redução, né, do impacto na violência do trânsito vai ser um ganho enorme nas mutilações, nas ocupações de leitos, né, e em outros aspectos que emana, por exemplo, aí para os aspectos da política. Se a gente observar as mortes violentas, por exemplo, por arma de fogo no Brasil, chega a assustar, né? Quando a gente se compara a outros países, por exemplo. Se a gente vê a polícia do Japão, né, é, o, o- são em torno de cinco, né, meia dúzia de disparos durante um ano, né? Aqui eu acho que isso aqui não chega nem a segundos, né? Não chega nem a segundos. Então, eu acredito que se a gente pensar também na área da saúde, né, os impactos que a gente pode, por exemplo, de uma pessoa mais consciente, é, do ponto de vista do seu equilíbrio, do seu comportamento, né? É, a gente causa aí uma redução drástica, por exemplo, principalmente nas áreas de grande complexidade, se a gente investir mais, inclusive, né, no atendimento básico. Então, a educação, ela é, assim, um investimento que reverbera nas demais políticas da sociedade. E se nós tomarmos essa consciência, né, nós veremos que é, aí já embarcando na sua fala, né, a educação não é gasto. Quando a gente pensa, né, que a política ela tem impacto em todas as outras demais políticas, não se torna gasto. Muito pelo contrário, é um grande investimento. Se a gente observar os países que estão aí nesses índices que eu coloquei no início, né, no GI, que é o Índice Global de Inovação, ou nos índices que a OCDE coloca, se a gente pega os 10 primeiros, eles todos têm essa preocupação que você concluiu sua fala, dizendo que a educação é investimento, né? E eles investem muito bem, e é por isso que eles estão no topo do ranking, e além disso, ele tem impactos menores nas outras políticas. É, isso quando a gente começa a observar, eles estão basicamente oscilando dentro desses dois é, grandes estudos, tanto feito pela a Organ- a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a OMPI, que gerencia aí o Índice Global de Inovação, quanto da OCDE, né? Então, a gente percebe, sim, e a sua fala ela é conclusa e muito bem orientada e muito bem balizada quando você diz que a educação não é e não deve ser encarada como gasto, e sim como investimento, né? E aí, eu estou vendo aqui, a Clarissa ficou
de nos passar algumas perguntas. Eu estou de olho, vou Clarice, aqui no, no WhatsApp, mas não estou vendo nenhuma pergunta por aqui. E deixe-me ver aqui no chat, para ver se tem algo, ver se a gente passa para os nossos colegas. Por enquanto aqui não nos chegou nenhum questionamento. Mas eu vou aproveitar, né? E vou ouvir aí tanto do João, né, quanto do Arthur. É, Educação fiscal tem uma grande preocupação que é de transformar, né, toda essa linguagem mais técnica em uma linguagem mais palatável, mais acessível, né? Uma das preocupações da educação fiscal é exatamente essa. Tendo em vista que a gente trabalha com um tema complexo, né? Tá no campo da complexidade, que é quando a gente entra aí no mundo tributário, no mundo dos tributos. E transformar essa linguagem extremamente técnica do mundo dos tributos para uma linguagem aonde que venha para o nível da compreensão popular não é tarefa simples, né? Hoje nós temos a chamada linguagem simples. E quando a gente ouve assim, vocês que são técnicos, que estão ali lidando, né, com esses investimentos, que vai buscar na norma, na lei, né, a existência daquele financiamento e muito mais, né? É, Vai buscar as questões técnicas. A gente sente que um impacto quando a gente começa a ouvir aquela sopa de letrinhas, VA, VAT, VAF e por aí vai, né? Então, é possível a gente é, transformar, né, essa linguagem numa linguagem mais acessível, mais simples, porque nós vamos entrar, Arthur, aí, é, no próximo ano em em um movimento muito importante, que é esse movimento de discutir, né, o, ou atualizar a nossa referência do financiamento da educação, né? Atualizar o texto que nós temos. Então, a cada 10 anos, a gente está atualizando esse texto básico de referência da educação. Então, é possível a gente levar essa discussão, a gente levar uma discussão mais simples para que as pessoas compreendam melhor esses investimentos na educação? Porque eu tenho certeza que vocês falaram muito bem, falaram com a qualidade técnica sem muito bem apurada, mas eu acredito que se alguém entrar, né, no YouTube, alguém que não tenha uma familiaridade, por exemplo, nem com tributos, nem com educação, eu acredito que tem uma dificuldade de entender essa linguagem. Então, eu pergunto a vocês: é possível a gente colocar isso como ponto de pauta para nós mesmos, para dentro do nosso grupo, para dentro do grupo de educação fiscal, tanto do GT66 quanto do Grupo Nacional de Educação Fiscal, que a gente faça aí uma força-tarefa ou traga para dentro de uma comissão, pode ser até a comissão de currículo e formação, ver se a gente desenvolve um texto com uma linguagem mais acessível. É possível isso? E aí eu passo para o Arthur e passo também para o João Carlos, ver se eles concordam comigo, se, Uhum, se, perfeito. se é possível essa condição que eu estou colocando. Eu coloquei, deixa eu puxar aqui minha apresentação. Está vendo aí, Cícero? Hein? Sim, Arthur, está projetado assim. Só não está no modo apresentação, mas tá, Mas vai dar para vai dar para ver. eu só preciso mudar aqui só um minuto, porque eu estou com um problema aqui. Isso. Então, veja bem, essa discussão que você coloca de qual é a capacidade da comunidade educacional, eu estou falando de professores, funcionários de escola,
alunos, pais e comunidade em geral, de entender esse financiamento da educação fiscal. Porque se nós falamos que eles têm representação no controle social, pressupõe que isso tem que estar sendo apresentado de forma mais clara. E aí eu estabeleci ali uma relação entre o Programa Nacional de Educação e a necessidade de uma formação. Para quem? Para os funcionários de escola. Quais funcionários? Os professores e os funcionários em geral, e até mesmo pais e alunos, sobre o que é o Fundeb. Agora, o essencial de nós entendermos o Fundeb é que ele é um fundo da educação fundamentalmente composto por impostos estaduais e impostos federais que são compartilhados com o Estado ou são compartilhados com o município. Ele forma uma cesta e ele tem uma complementação da União. Então, nós temos um volume de recursos que nós, que atuamos na educação básica pública, temos que entender o mecanismo de funcionamento. Aí não tem jeito, vamos ter que ler algumas leis e entender um pouco essa modalidade. Uma outra questão que nós precisamos explicar, né, e chegar à comunidade, para ela entender a importância socioeconômica do tributo. Para além do Fundeb, nós temos uma forma nova de dividir o ICMS, que é um imposto que tem um peso muito grande na arrecadação dos estados, imposto esse que é repartido com os municípios e que também os municípios têm interesse. Olha só, nós temos duas formas de distribuição de recursos para os municípios, o Fundeb direcionado à educação e o IPM e o ICMS direcionado à gestão pública de forma geral. Mais uma vez, eu reforço, nós precisamos entender esses dois mecanismos. O Fundeb ele tem uma divisão de impostos a partir de volume total da cesta, de volume do total de arrecadação dos municípios e dos estados para a educação e de valores ou indicadores que mostram o resultado nesse processo de aprendizagem da educação. E o IPM? O IPM vai fazer uma análise, né, da aprendizagem, considerando a equidade socioeconômica, para também criar um índice. Por que eu puxei essas duas setas para o que eu estou chamando ali de CAQ? É mais uma sigla, custo aluno qualidade. E aí eu encerro essa consideração falando que a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, ela vai produzir princípios. Se nós, né, dos grupos estaduais e nacionais, levarmos para as escolas o documento referência da CONAI, lá no item 6, vai estar falando todo o pensamento de quem pensa o financiamento da educação no campo do financiamento. Esse é o item 6 da CONAI. Lá vai se pensar o financiamento. Esse financiamento vai estar em alguma meta do próximo ano. E também a CONAI vai discutir como que alguns temas importantes, aí volto de novo a falar, que impostos, a educação fiscal está como um tema fundamental hoje no currículo. Por que é necessário entendermos esse conjunto de questões? Porque aí eu encerro chamando a atenção para um problema que é volume de financiamento da educação e de recursos. Nós temos uma meta de 10% do PIB. Essa meta será reafirmada no próximo Plano Nacional de Educação. Ela já existia em 2024. Atingimos? Não. Atingimos 5,4% do PIB, sendo que 5,1% é da educação. Ora, só esses impostos serão suficientes, então, para chegar a esse custo aluno e qualidade socialmente referenciada? Não. E a reforma tributária está aí para a gente também fazer uma intervenção nela. Para além dos impostos, para além dos impostos já definidos constitucionalmente, de onde mais que a União precisará pegar recursos para investir numa política pública tão importante quanto a educação básica,
é impossível imaginarmos uma melhoria da qualidade da educação pública básica no Brasil com estados e municípios assumindo 80% de recursos e União somente 20%. A União precisa investir mais, né, a partir de outras formas, né, que o Plano Nacional de Educação precisa dar conta. Então, Cícero, necessariamente nós precisamos, sim, entender o Fundeb, entender o IPM e acompanhar a intenção dessa comunidade que discute educação pública no Brasil a partir da CONAI e do próximo Plano Nacional para chegarmos falando de educação fiscal. Existem tributos, eles têm função social, é necessário compreender como que eles compõem o investimento de políticas públicas para, assim, nós atingirmos a ideia de participação, controle social, transparência na aplicação desses recursos e tantas outras questões que nós que trabalhamos com educação fiscal entendemos que são importantes. Obrigado, Arthur. João, quer falar sobre essa questão? Sim, sim, sim. Se eu puder, também Fique, gostaria de fazer um comentário. fique à vontade. Eh, Tá. Assim, a sua pergunta foi a questão, né, da simplificação, né, a questão do tecnicismo, né, termos técnicos, o entendimento, né, complexo. Quando fala nessa questão, eu gosto de usar aquele exemplo, né, figura de linguagem, onde coloca, usa aquele concurso de passar de um prédio de 40 andares, né, para outro com uma corda e uma barra de ferro, né? É o cara que foi campeão lá, passou de forma mais rápida, tal, né? Foram entrevistar ele. Nossa, né? Mas é muito complexo, né? Como é que você faz para conseguir passar nessa corda de um prédio para o outro sem cair, né? Eu disse, não, não tem nada de complexo, é muito simples. Eu seguro uma barra de ferro no meio, coloco um pé em cima da corda e vou colocando um pé na frente do outro até chegar no outro lado. É muito simples, né? Então a gente tem que cuidar para não misturar, né, complexidade, né, com dificuldade, né? Coisas simples podem ser difíceis. E quando coisas simples e difíceis não querem ser enfrentadas, ou alguém faz questão de que não seja simples, né, ele diz que é complexo. E eu tenho um caso, né, prático, inclusive aconteceu comigo, onde um conhecido, né, que tem eu estudei um período na Espanha, e tem um encontro de ex-alunos, e um argentino que tinha um programa de economia internacional, sábados de manhã, no rádio, nós tomando um café no bar, depois de uma palestra, os colegas dele dizendo, pô, né, qual é a tua, né, tu fica aí enganando as pessoas, né, dizendo essas coisas, sabe que nós já estudamos, isso funciona assim, né, por que que tu não explica para as pessoas? Aí tá, a gente sai dali, né, vamos caminhando em direção à praça, eu digo, pô, fulano, né, por que, né, no programa tu não esclarece isso, né, por que que tu não, se a gente estudou isso, né, e é tão simples, é claro, a gente, né, por que que tu não esclarece as pessoas? Meu amigo João, nem sempre estamos aí para clarear as coisas, às vezes estamos para confundir as pessoas, né? Então tem esse aspecto, né? Que a questão do complexo, às vezes, ele é complexo, ninguém entende porque não se quer explicar. Ou se faz questão de apresentar uma explicação que não se conecta, que é tão complicada, justamente por quê? Porque a intenção é que as pessoas não entendam. Ou dizendo de outra maneira, né, qualquer coisa que tu não consiga explicar em 5 minutos é porque você também não entendeu, né? Já é um pouco mais agressivo, né? Mas as coisas, a sabedoria está na simplificação, na simplicidade. Então, sim, eu acho que sim, as coisas podem ser simplificadas, podem ser explicadas de forma transparente e simples, né? Principalmente havendo boa intenção. É isso, João. Agradeço aí. É, e aqui tem uma pergunta da nossa colega Eliane Dias, a nossa colega que é a nossa
secretária executiva do GT66, né? Nossa colega lá do Rio Grande do Norte. Então, ela pergunta: não seria incongruente, por um lado, a União complementar o investimento nos estados que não atingiram o valor de investimento por aluno e, por outro, o novo regramento estabelecer critério de distribuição barra rateio? Eu acho que... Eu até complementei aqui, Cícero. Opa, Eu fica à não vontade, Eliane. não estou podendo abrir a câmera. Eu coloquei assim, ó, Tá. se por um lado a distribuição do Fundeb norteia-se pela lógica de complementação pela União, visando diminuir desigualdades regionais, o novo regramento de distribuição do IPM parece reforçar essas desigualdades. Faz sentido, assim, que eu estou observando, assim, ou queria ouvir os dois comentando? Assim. É Então, fica à como, vontade, como João. pois é, como cita o IPM direto, claro que a União, quem abordou mais é o Arthur, mas eu acho que a questão do IPM, e mesmo da União, eu vejo assim a sua pergunta. Suponhamos um estado onde a arrecadação de ICMS seja próxima a nula, né? Então, 20% de nulo é próximo a nulo. Então, não tem como esse estado ter recursos suficientes se ele tiver uma população, né, digamos, não nula, né? Ele arrecada muito pouco. Se ele arrecada muito pouco, 20% de muito pouco não paga, né, 5 mil, né, digamos, por aluno. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, bom, daquele muito pouco, também 20%, né, que é a título de ICMS, né, vai distribuído conforme critérios de aprendizagem e equidade. Bom, se nesse critério eles pegarem e colocar daquele muito pouco 100%, né, em equidade, né, não, o IPM não obrigatoriamente vai reforçar a desigualdade. Eu vejo como coisas separadas. Uma coisa é a quantidade de dinheiro que o cara tem no Fundeb, né? Que pode ser, se é uma arrecadação baixa, vai ser baixa, né? Outra coisa é dizer, bom, eu tenho pouco dinheiro. Esse, quando eu distribuo entre os municípios, eu uso um critério que aumenta a desigualdade ou não aumenta a desigualdade. Isso depende de ter suficiente arrecadação para pagar, né, o valor mínimo, né? Isso depende do critério adotado para a distribuição. Eliane, Arthur. veja bem, você ponderou duas coisas, que é a legislação do Fundeb e a legislação do IPM. Eu voltei com essa tela aí, vocês estão vendo, Cícero? Sim, Arthur, estamos vendo. Estão vendo. Observem esses estados que estão no Campo Verde. Como essa apresentação eu fiz aqui no Espírito Santo, vocês vão ver o Espírito Santo ali em azul. Considere que o Espírito Santo também está em verde. Quem são esses estados? São os estados que têm duas situações: ou uma maior receita propriamente dito na captação de impostos, ou uma relação de população por receita que facilita na hora de tirar essa média, que é o valor aluno-ano Fundeb. Se vocês observarem também, Roraima tem uma população pequena, mas tem um aporte financeiro também da União, por ter sido ex-território, assim como Amapá, assim como Rondônia, assim como Acre. Os outros estados, assim como Tocantins, Mato Grosso do Sul, são estados que têm uma grande arrecadação, mas na relação população de matrícula de alunos é pequena, então consegue, quando você divide na balança isso, atender a essa meta de chegar a um custo de 5.200 anos. Por isso, a ideia do fundo é trabalhar uma igualdade de valores no Brasil. E a União complementa aqueles estados que, pelas mais variadas razões, e o DF não conseguem atingir esses 5.200. Entendam também que o Fundeb não é um fundo nacional com recursos da União. O Fundeb são fundos estaduais com uma regra nacional e um complemento pequeno da União para atender um valor mínimo ano, que é 5.200. O Fundeb é necessário? Ter uma igualdade de valor nacionalmente definida é importante? A união complementar, isso não é só fundamental,
ela precisa complementar mais, por isso que a regra aumentou de 10% para 23%. Nós estamos falando, então, de divisão de recursos nacional, de igualdade de volume. Quando a gente vai para o IPM, o indicador é outro. É forçar com que as redes municipais trabalhem a aprendizagem, e o João desenvolveu isso, reforçando que essa aprendizagem tem que entender a complexidade da igualdade e da equidade para aqueles alunos com situação socioeconômica diferente. Então, o IPM ele vem com uma tentativa de... Aí, o que pode acontecer e nós não devemos fazer com que isso não aconteça? Na hora de formular a regra no Estado, você tem sim que considerar o aprendizado nas exatas, o aprendizado na linguagem, o aprendizado nas séries iniciais, que dá a base da alfabetização, ponderar isso com os anos finais do ensino fundamental. Mas isso tem que ter, na regra de distribuição, uma compreensão para aqueles bairros ou para aqueles municípios ou para aquelas escolas que atendem a um conjunto de alunos com uma situação socioeconômica diferenciada. Então, nós temos duas legislações importantes, a do Fundeb, né? E aí eu só faço uma ressalva que esse valor mínimo nacional está baixo, por isso que a gente quer transformar o VAF, Valor Aluno Ano Fundamental, em CAC, Custo Aluno Qualidade Socialmente Referenciada. Então, o fundo é para igualar as diferenças das riquezas regionais que nós temos e ter um valor igual. O IPM usa como regra um fortalecimento do atender à educação no sentido da aprendizagem e da qualidade, com uma atenção para as diferenças socioeconômicas, que é trabalhando a equidade. Elas não se batem, elas se complementam nessa tentativa. Resta saber como vai ser essa legislação na esfera de cada estado e o olhar que cada secretaria de Estado e municipal vai ter para esses indicadores. Obrigado, Arthur. E a gente já se encaminhando aí para o nosso final do nosso encontro de hoje, mas ainda tem aqui uma pergunta, eu acho que a gente pode, acho que nós temos tempo ainda de fazer aqui. Surgiu uma muito rápida aqui do Eugênio e tem uma aqui da Clarissa. A do Eugênio ela é muito rápida e eu vou passar aí para o Arthur e para o João Carlos. O Eugênio Bom Tempo ele pergunta: como a reforma tributária irradia a questão? E aí o João fica à vontade e o Arthur. Sim. Ok. A reforma tributária, né, se nós olharmos em termos de Fundeb, o Fundeb, a parte geral, que de repente o Arthur depois pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas os impostos estaduais vão continuar tendo 20% para o Fundeb, né? A premissa da reforma tributária é manter o mesmo nível de arrecadação, né, sobre o consumo. O consumo é a principal fonte de arrecadação dos estados, ou seja, trocamos 6 por meia dúzia, né, e vamos os estados botando 20% no Fundeb no geral. Na questão da partilha do imposto estadual sobre o consumo, trocamos o ICMS pelo IBS, né, também mantém os 20%, mantém os 10%, né? Ou seja, fica tudo igual, né? Eu, particularmente na reforma tributária, eu até vou pedir licença aqui para rapidamente aqui compartilhar, né? Eu fiz essa telinha aqui, né, onde os impostos sobre o consumo, que é a reforma, né, eu acho que o federalismo fiscal está sendo aqui fortemente atacado, né, as administrações tributárias estaduais e municipais vão se reduzir a uma insignificância, né? Nós estamos trocando 6 por meia dúzia, né? O IPI, PIS e COFINS já é um imposto só, né? O IPI, PIS e COFINS viram, né, CBS e IS. E o IBS é muito mais limitado do que o IPI.
né? Com menos pedágio. A Souza Cruz vai pagar muito menos. A Ambev vai pagar muito menos. O que ela pagava de IPI, que ela vai pagar de IS. Tá? A União, né, nesses 20 anos, né, a União ela tem feito uma invasão tributária sobre o consumo, que é inconstitucional. A criação, né, da COFINS foi inconstitucional. A Constituição, até hoje, ela diz que a União se financia pela renda e os impostos sobre o consumo são de estados e municípios. E a União o que fez? Né? Diminuiu a tributação sobre renda, né, e invadiu a competência tributária dos municípios com COFINS e foi aumentando. Então, isso faz 20 anos que a União vem fazendo, a Receita Federal vem fazendo isso, e eu não vejo motivo de que ela pare de fazer se ela esteve fazendo até hoje, e é o modus operandi, tá? Em nenhum momento se discutiu isso, de que ela pare, né? Então, né, eu vejo que a tendência é que isso aumente, ou seja, a, o imposto do IBS vai perder terreno, né, para a União. A União vai tributar mais. Se aqui vai perder terreno e é aqui que nós compartilhamos, tá, a tendência é que os recursos do Fundeb diminuam. Por quê? Porque a arrecadação dos estados vai diminuir. Tá? Fui um pouco rápido, mas também não quero me estender muito. Se quiserem, a gente pode comentar um pouco mais. Não, foi assim, deu para entender muito bem, João. Muito obrigado aí. Arthur, Arthur nos ouve? Você tá mute, tá com o microfone fechado, Arthur. Desculpa. Então, assim, duas questões que eu queria ponderar. Uma é um pouco isso que o João comentou sobre a reforma tributária. Veja bem, essa mudança de nomenclatura, de junção de impostos, etc. e tal, não tende a alterar no Fundeb. Por quê? Lá no Fundeb está previsto que mudanças nas características dos impostos não podem reduzir, né, o que já está estabelecido como valor no ano Fundeb no Brasil. Então, há de se dar uma adequação à legislação do Fundeb para que, com a reforma tributária, ele não perca essa intenção, que é o avanço no volume de recursos para a educação básica pública brasileira. Só que mesmo o Fundeb, mesmo a reforma tributária da forma como está, não vão atingir a meta 20 do nosso Plano Nacional de Educação, que é chegar a 20%, desculpa, 10% do PIB. Aí a gente precisa de duas coisas. Uma, evitar que a reforma tributária, em algum momento, trabalhe a hipótese de não vinculação da exigência de 25% dos impostos arrecadados por União, Estado e município na aplicação da educação. Isso sim é fundamental. A segunda questão, só os impostos não são suficientes para atingir o PIB. Então, nós temos que pensar na possibilidade de parte dessas contribuições sociais que são criadas pela União, inclusive para fugir da vinculação, né, da saúde e da educação, também tem que ter uma contrapartida para duas políticas públicas fundamentais, que é a educação e a saúde. Aí sim a gente vai conseguir atingir o que é a nossa meta do PNE, 10% do PIB. Se não, mesmo com essa reforma, a gente não atinge, no máximo a gente vai permanecer com o que é hoje os recursos do Fundeb. Muito obrigado, Arthur. E a Clarissa é a nossa aqui, última pergunta. Eu gostaria que a Clarissa fizesse a pergunta que ela colocou aqui no chat. Ela pode abrir a câmera, o microfone, e pode fazer, Clarissa, pode ficar à vontade. Clarissa nos ouve? Clarissa está nos ouvindo? Eu acho que a Clarissa não está nos ouvindo. Mas eu vou fazer a pergunta para ela aqui, que ela colocou no chat, eu vou aqui ler, né? Então a pergunta é a seguinte: qual o reflexo da desaceleração do crescimento da população jovem, identificado no último censo do IBGE, que também captou diminuição da população em relação às projeções populacionais para a evolução do Fundeb?
Ficou claro? Quer que eu repita, João e Arthur? Está claro, está claro. Claro? Então, tá bom. Então, fiquem à vontade para responder. Posso começar então, né? Primeiro é o seguinte, mesmo com essa mudança na nossa pirâmide de idade, nós temos que atentar para algumas questões. O que hoje nós temos quase universalizado no Brasil? O ensino fundamental. Somente. Ou seja, as séries iniciais e as séries finais. Qual o atendimento que está muito baixo no Brasil? Educação infantil, creche e pré-escola, principalmente creche. Há um peso muito grande das creches conveniadas e das creches privadas. Públicas e oferta de 0 a 3 anos nós não temos. Educação básica tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Também o ensino médio pega uma parcela muito pequena da população que chega a ter o ensino médio. A educação superior, menos ainda. Então, se nós estamos falando, é verdade, Clarice, se nós estamos falando do Fundeb, vamos esquecer aqui a educação superior, mas nós ainda temos uma dívida de garantir matrícula universal para todos que estejam na faixa de 0 a 17 anos. Pense que essa pirâmide ainda não chegou a uma situação tal que nós não temos dívida na educação infantil e no ensino médio. E mais do que isso, como nós estamos falando em educação básica, alguém há muito tempo atrás, não vou repetir a pessoa, falou que a gente não tinha que cuidar da educação de jovens e adultos, porque com o tempo eles iriam morrer. Não. Infelizmente, jovens e adultos não morrem tão imediatamente assim, mas não têm acesso à educação. Então, nós precisamos trabalhar a educação na idade certa, né? Permanência de alunos na escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, pensar a educação de jovens e adultos e pensar políticas que cheguem às situações das regionalidades brasileiras que não são pensadas. Investir na educação na Amazônia, no Pará, quilombolas, ribeirinha, demanda muito recurso ainda, independente de uma redução populacional, que a gente não pode pensar em localidades pequenas, escola com regras, como tem lá no nosso Conselho Nacional de Educação, salas com pelo menos 22 alunos. Não, existem situações onde você terá que trabalhar a educação pública ofertando para menos alunos, dependendo da situação e de cada região. Então, nós ainda, mesmo com essa mudança na pirâmide, podemos botar este Plano Nacional de Educação de 10 anos que vem aí, mais o outro de 10 anos, pelo menos ainda como importante para ter a qualidade, porque hoje a gente já tem como deficitário para essa pirâmide etária ainda existente e que vai permanecer por alguns anos. Obrigado, Arthur. João Carlos. A pergunta é: tem menos gente e o que isso reflete, menos jovens, né, menos crianças, e o que isso reflete na evolução do Fundeb? Se a pergunta de evolução é dinheiro, né, e não evolução no sentido de qualidade, de atendimento, etc. O Arthur foi mais para a linha né, de quantidade de atendimento, mas se é de dinheiro, por exemplo, no IPM, né, eu foquei no IPM, né, ter mais ou menos jovens não altera nada no IPM, não altera nada na quantidade de dinheiro que vai. Por quê? Porque a arrecadação é arrecadação. Total de arrecadação, vezes 25, tira o Fundeb primeiro, né? Depois os 20%, depois tira 25%, né? Que vai para os municípios, 10% disso de acordo com o índice de educação, né? Isso independe da quantidade de alunos, né? Essa quantidade de dinheiro financeira, ela independe da quantidade, né, de jovens que tenha. Tá? Então, se foi essa a pergunta, né, eu diria que não tem efeito. Muito obrigado, João. E aí a gente já agradece aí a quem fomentou e quem alimentou a nossa conversa de hoje, aqui fazendo os questionamentos, né? E já entrando aí para a nossa. Parece-me que passei. Qual. Eu não estou. Parece-me que veio uma pergunta aqui
Deixa-me ver. Parece-me que é direcionada ao João, se não me engano. Não, o Valério aqui perguntando, né, depois a gente passa o contato do João, Valério. Então, nós já indo para o final e passando a palavra aí para os nossos palestrantes de hoje, para o Arthur e para o João Carlos, para que eles façam aí as considerações finais, né, sobre a temática que foi desenvolvida na tarde de hoje. Fique à vontade. Ok, então, né, quero parabenizar o GT pela organização do webinário, dessas ações, a gente fazer, né, levar o conhecimento e o conhecimento liberta. Acho que essa é uma questão muito importante e a educação fiscal justamente leva esse conhecimento de a gente entender como a sociedade funciona e a partir do momento que a pessoa entende como a sociedade funciona, né, ela se liberta, né, da prisão de não saber e de desconhecer o mundo que vive, né? Então, acho que a educação fiscal é isso aí, parabéns e vamos em frente. Obrigado, João. Eu, Arthur. eu também quero agradecer a oportunidade. Eu falei no início que eu era um estudioso mais para curioso do que para estudioso. Então, eu quero falar mais uma vez que eu acho importante o nosso GT e os grupos estaduais acompanharem essas duas temáticas, IPM e Fundeb, e mais do que isso, entender essa complexidade de mudança da educação a partir da CONAI, do próximo PNE e da nossa tentativa no campo da educação de fazer a regulamentação do custo do aluno qualidade e me colocar assessor à disposição na comissão de currículo e para os outros estados para, vamos dizer assim, socializar a minha curiosidade desse tema com os demais colegas do GT nacional ou dos GTs estaduais. Então, a gente mais uma vez agradece, né? Agradece ao Arthur, né? E agradece ao João por esse momento de contribuição, por esse momento de partilha, né? Do conhecimento sobre um tema que é de extrema importância para nós da educação fiscal, né? Isso nos revela quão rico, né, esse grupo nosso, que qualidade tem esse grupo nosso. Veja que discussão maravilhosa, fundamental para a nossa temática, para o conteúdo da educação fiscal que nós tivemos. E a gente só lamenta que não, nós tivemos um probleminha técnico e não conseguimos fazer aí o ao vivo também no YouTube. Mas isso não vai ser impedimento de que a gente, né, após essa gravação, a gente disponibilize no canal do YouTube do GT66. Né? Não poderia uma discussão tão rica, né, para a temática da educação fiscal não ter essa possibilidade de partilha para um grupo maior de pessoas. Então, a gente não vai correr esse risco. Nós, após a gravação, será feito um trabalho e também a disponibilidade desse material para que se acesse na internet. E, dito isto, né, nós estamos aí iniciando uma atualização do curso DEF, né? E eu acredito que nós estamos só começando essa discussão dentro do GT66. Eu acho que é uma discussão fundamental, uma discussão importante, a gente juntar impostos e educação. Impostos, educação e desenvolvimento, não é, do país, desenvolvimento nacional. Eu acho que é um binômio extremamente importante para a gente discutir esses impactos, não é, de desenvolvimento. E mais, e fazer um cruzamento entre desigualdade social, como é que a gente resolve, como é que a função social do tributo contribui para que a educação tenha desenvolvimento. Porque não se faz desenvolvimento de um país com desigualdade social.
e uma coisa tem reflexo na outra. E nós vimos isso hoje aqui, que nós temos que ir a fundo mais nessa percepção de educação como financiamento. Então, dito isto, a gente encerra o nosso 18º webinário nacional, com essa temática que foi os desafios para o financiamento da educação básica no Brasil. Né? Então, gratidão e a todos que nos acompanharam e participaram conosco dessa discussão tão importante. Gratidão.